gravar agora essa aula, que não tinha como gravar se eu não fechasse a outra gravação, sabe? Desculpa. Vamos lá. Vamos falar de vícios. Então, eu vou compartilhar minha tela. Aqui. Vamos falar de vícios. Pessoal, vocês estão vendo aí a minha tela com um monte de cigarro picado, escrito The End? Ah, tá. Sim, senhora. Então tá, então vamos lá, vai ser uma aula ótima de vícios. Pessoal, a palavra vício, ela pode ter várias definições. Por exemplo, pode ser um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. Pode ser também uma doença física e psicoemocional. Pode ser também um mecanismo de fuga emocional em que o indivíduo obtém prazer e foge de sua dor. E pode ser também um hábito que causa prejuízo para quem o pratica. Então, pessoal, é assim, na nossa vida, todos os dias, desde o nosso nascimento, a gente tem frustrações. E frustrações causam dor, né? Causam mal-estar, causam, causam coisas desagradáveis em nós. E aí nós buscamos prazer. Tudo que nós fazemos é pelo prazer que aquilo pode nos proporcionar. E nós já sabemos comprovadamente que existem várias coisas que nos trazem prazer. Existem coisas que podem nos beneficiar, existem coisas que podem nos prejudicar. Os vícios, eles são coisas que podem nos prejudicar e muito. Então, por que as pessoas ficam viciadas, né? Por que as pessoas se viciam? Elas podem ter, naquele momento que começou a utilizar aquilo, pode estar com algum desequilíbrio emocional. E entenda, gente, que todos nós temos desequilíbrios emocionais, viu? Todos nós. E naquele momento de desequilíbrio, se a gente buscar algo viciante, a gente vai ter muita facilidade de se tornar um viciado. A gente pode ficar viciado por uma necessidade de ser aceito, então a gente frequenta um grupo. Nesse grupo, todos fumam, ou todos bebem, ou todos fazem alguma coisa assim, boa ou ruim. Para a gente ser aceito naquele grupo, a gente vai acabar fazendo o que o grupo faz. Podemos ficar viciados por estarmos com uma baixa autoestima. A autoestima é aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, aquilo que a gente... Isso, gente, se eu te perguntar o que você pensa sobre você mesmo, às vezes para mim você vai dizer coisas boas, mas lá no fundo você tem dúvidas. Isso é uma baixa autoestima. Podemos ficar viciados por insegurança, por busca, por status. O cigarro mesmo, quando ele foi lançado, em torno de 1920, quando o cigarro foi lançado, o cigarro era só para gente rica, gente chique, gente elegante. O cigarro só se sabia de coisas legais do cigarro, coisas boas do cigarro. Depois que as pessoas começaram a fumar, eles começaram a desconfiar que problemas respiratórios que as pessoas estavam desenvolvendo poderiam ter a ver, poderiam estar associados a esse hábito. Depois eles começaram a investigar e hoje nós temos comprovadamente pesquisas nos mostrando que o cigarro vicia, que o cigarro causa câncer de pulmão, que o cigarro traz problemas respiratórios, que o cigarro amarela os dentes, atrapalha a circulação sanguínea. Então, mas no início o cigarro era por busca de status. Hoje nós sabemos, né? Tem aquelas propagandas horríveis nos cigarros de gente com o pé com gangrena, com o pé lá destruído, né? Problemas circulatórios, problemas de impotência sexual, câncer de pulmão.
Então, hoje nós sabemos, assim, de um monte de coisas terríveis que o cigarro pode trazer, mas no início não se sabia, não tinha passado uma geração de fumantes. Quando o cigarro foi lançado como algo só bonito, legal, relaxante, muito prazeroso. As pessoas podem ficar viciadas também por uma influência do comércio ou da própria mídia. Pensa comigo aqui, quando a gente tem aquela propaganda linda de bebidas alcoólicas. Pessoal lindo na praia, saudável, animado, alegre, todo mundo, né, aparentemente bem sucedido. Uma propaganda dessa, ela nos atrai, ela nos fascina, ela nos envolve, ela mostra principalmente para criança e para adolescente que beber bebida alcoólica é só alegria, é só coisa boa, né? E aí, quem tem aí um alcoólatra na família sabe dos terríveis prejuízos que se tem por causa da bebida alcoólica. Eu tive um pai alcoólatra, um irmão alcoólatra, avós alcoólatras, tios, primos alcoólatras. Eu sei bem, né, quais os efeitos terríveis que essas bebidas alcoólicas trazem. A cervejinha mesmo, aparentemente inocente do dia a dia, pode trazer prejuízos terríveis, né? Então, mas as pessoas, principalmente crianças e adolescentes, ao ver propagandas assim, elas ficam fascinadas, né? Então, uma influência do comércio ou da mídia pode fazer as pessoas quererem experimentar, e experimentando vão se tornando viciadas. Mais coisas que podem levar as pessoas a se tornarem viciadas, pais viciados. Então, quem teve pais alcoólicos igual eu tive avós, tios, pai, irmão viciado em bebida alcoólica. Eu acredito, desconfio, e há uma desconfiança mesmo das biológicas em geral, de que exista algum fator genético associado aos vícios. Eu desconfio que se eu insistisse em querer beber bebida alcoólica, eu desconfio que eu tenho grande chance de me tornar uma alcoólatra, pensando no fator dos meus ancestrais, sabe? Dos meus antecedentes familiares, como muitos foram viciados, eu tenho uma leve desconfiança de que se eu... professora, não estou achando a videoaula no GR8 sobre vícios. Não eu estou dando essa aula hoje. Essa aula hoje de vícios eu vou colocar lá no GR8 na sexta-feira. Na semana passada eu coloquei Pessoal, eu estou só respondendo uma pergunta, tá? Que a colega fez aqui no bate-papo. Lá no GR8, na semana passada, eu coloquei uma endocrinologista falando sobre hormônios na puberdade e um outro vídeo também sobre puberdade. Essa aula de vícios hoje, eu estou gravando ela hoje, vou colocar no GR8 na sexta-feira. Entendido? Quem me perguntou, entendeu? Essa aula de vícios vai estar sexta-feira, é o dia de eu postar coisas lá no GR8, tá? Então essa aula ainda está sendo gravada agora. Continuando. Então, eu tive pais, meu pai, né? Avós, tios, alcoólatras. Eu tenho uma desconfiança de que eu tenho grande chance de me tornar uma alcoólatra também, se eu quiser, se eu começar a beber. Eu não quero, não vou fazer, não vou. Ninguém vai me obrigar, né? Então não vou me tornar alcoólatra, mas existe essa desconfiança genética. Então, pessoas que tiveram pais viciados, pessoas que tiveram pais ausentes, pessoas que tiveram todas as necessidades prontamente supridas, que foram agradadas em tudo, que tiveram tudo o que quiseram, que não tiveram que lutar pelo que queriam, tem grande chance também de se tornarem viciadas.
pessoas que foram rejeitadas, pessoas que não sabem lidar com as emoções também têm grandes chances de se tornarem pessoas viciadas. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que nós temos frustrações todos os dias. Queremos prazer. As substâncias viciantes, elas proporcionam prazer, que é o que nós queremos. E aí, se nós experimentarmos, se nós nos atrevermos a experimentar e a ficar... Pessoal, peraí só um pouquinho. Peraí só um... Pessoal, é que meu filho não está conseguindo entrar na aula e aí eu vou ter que dar uma ajudinha já já. Ele vai lá pegar. Então, tudo isso pode levar as pessoas a se tornarem viciadas, tá? Deixa eu só tentar aqui uma coisa, pessoal. Porque meu filho tem que entrar nessa aula, né? Peraí só um pouquinho, pessoal. Desculpa. É aula ao vivo, né? Tem dessas coisas. Ele parece estar com um probleminha de conexão aqui. E eu não sei nem o que eu faço. Peraí, pessoal. Desculpa. Desculpa. Peraí, pessoal. Ajudo. O pessoal ele vai ficar sem assistir aula mesmo. Não estou conseguindo, depois eu... Vamos lá. Continuando aqui. Então, olha só. Os vícios são formas inconscientes de extravasar os sentimentos de ansiedade, raiva, tristeza, solidão, carência, culpa, alegria e medo. Pessoal, presta atenção. Todos nós sentimos. Desde quando a gente nasce, nós sentimos. Nós temos sentimentos. Todos nós temos o direito de sentirmos tudo o que sentimos todos os dias. Todos nós, desde quando a gente nasce. Nós nunca vamos conseguir, nem devemos controlar os nossos sentimentos. Nunca. Isso eu estou aprendendo com uma neurocientista, doutora Franciele Maftum. Todos nós temos o direito de sentirmos tudo. Sentirmos raiva, ansiedade, tristeza, solidão, carência, culpa, alegria e medo. Nós temos o direito de sentir tudo que sentimos desde a nossa infância. Só que o que a gente aprende ao longo da vida, principalmente na infância e na adolescência? A gente não controla os sentimentos, mas a gente controla as nossas reações diante dos sentimentos que estamos sentindo. Então, eu sinto raiva, a criança, bebê, criança, quando ela sente raiva, ela praticamente é a raiva. Eu vou reprimir o sentimento, isso que essa criança está sentindo? Não. Eu devo acolher esse sentimento, eu devo ter controle diante da raiva da criança. A raiva da criança não pode me deixar com raiva, porque eu sou adulto, né? Vocês não são adultos ainda. Mas para quem é pai e mãe e é adulto, por que a raiva da criança causa raiva no adulto? Porque o adulto não soube lidar. Porque o adulto não aprendeu a lidar com sua raiva quando era criança. Provavelmente ele foi reprimido e aí ele quer reprimir a criança também que sente. E não consegue agir diferente. A criança, quando sente raiva, ela dá birra, ela joga as coisas no chão, ela bate, ela grita, ela chora. Ela dá o que a gente chama de birra, né? E aí, quando o adulto reprime essa criança que está sentindo, esse adulto também não ensina essa criança a aprender a reagir. Ele ensina essa criança a engolir esses sentimentos, e aí essa criança que não aprendeu a
lidar com os seus sentimentos porque ela foi reprimida, ela vai se tornar um adulto também que vai reprimir. Então é um ciclo maluco, né? Então o que eu quero que vocês aprendam? Que todos nós temos direito de sentir o que sentimos. Adultos, crianças, adolescentes, nós podemos sentir raiva, nós podemos sentir tristeza, nós podemos sentir tudo, de bom e de ruim. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a reagir de maneira consciente. Eu sei que eu estou com muita raiva. Vamos supor, né? A pessoa está lá com muita... Eu sei que eu estou com muita raiva. Eu não vou agir no meu instinto de raiva. Eu vou esperar me acalmar para depois reagir da maneira que eu quero, que eu não me arrependa depois. Então, o adulto está com raiva, ele tem que aprender. Eu estou com raiva. Vou tentar me acalmar. Vou fazer uma coisa que me faça sentir alegria, prazer, esperança, que me ajude a fazer essa raiva passar. Vou meditar, vou orar, vou cantar, vou me afastar, vou tomar banho, vou esfriar a cabeça. Para quando a raiva passar, porque ela tem um monte de hormônios atuando no meu organismo que podem me levar a querer agir de maneira inconsequente, irresponsável, agressiva, não vou fazer isso. Vocês são adolescentes, né? Mas eu adulta. Eu entendo que eu estou com raiva, eu vou escolher qual ação eu vou ter diante do meu sentimento. Não é ir contra o sentimento que é o certo. Não é eu reprimir a criança que está com raiva. A criança tem direito de estar com raiva. O que eu preciso ajudar essa criança é me controlando. Eu não preciso ficar com raiva porque a criança está com raiva. E eu preciso agir de maneira consciente e segura para ensinar essa criança a agir de forma adequada. Mas isso são anos, né, gente? As pessoas são agressivas muitas vezes com as crianças, reprimem o que a criança sente, aí se torna um adulto reprimido, descontrolado e que vai sentir raiva de criança quando a criança sente raiva, que é a coisa mais maluca do mundo, né? Porque todos nós temos direito de sentir. E se a gente está se sentindo mal e não sabe lidar com isso, os vícios vão vir como um presente, trazendo prazer. Então, aquela pessoa que sente algo desconfortável, se ela não se cuidar, ela vai se tornar uma viciada facilmente. Porque o vício vai trazer o prazer que ela quer, o prazer que ela precisa. Então, qualquer que seja a dependência, ou comportamental ou química, ela sempre está associada à busca por uma gratificação emocional. Sempre está em busca do prazer, sempre está em busca de compensar um sofrimento que existe. Quando eu sinto raiva, eu sofro. Quando eu sinto medo, eu sofro. Quando eu fico ansiosa, eu sofro. Todo sofrimento, se a gente não tomar cuidado, a gente vai buscar coisas viciantes para nos tirar daquele sofrimento, tá? Então é isso. Quais são os principais vícios e compulsões que as pessoas têm? Jogos, tanto jogos de azar, jogos eletrônicos, jogos em geral são coisas muito legais que nos trazem muito prazer. E por nos trazerem muito prazer, elas podem se tornar vícios, compulsões. O álcool traz prazer, por isso que as pessoas se tornam viciadas em álcool, se tornam alcoólatras. O cigarro, né, o ato de fumar, o tabagismo, por causa da nicotina, traz prazer. Por isso que as pessoas ficam viciadas. As drogas ilícitas, como cocaína, maconha, drogas sintéticas, trazem prazer. Por isso que as pessoas se tornam viciadas. Então, pessoal, eu conheço aqui perto da minha casa, tem uns viciados em crack. Tem uns viciados em crack. Essas pessoas,
Alguns são pai de família, tem casa própria, tinha emprego bom. E hoje são viciados, se tornaram pedintes, mendigos, ficam lá na rua, tudo lascado, só bebendo bebida alcoólica, usando crack, pedindo coisas na rua. Por que essas pessoas, né, escolheram essa vida? Na verdade, elas experimentaram as coisas, né, as drogas diversas que elas usam, gostaram, sentiram prazer, sensação de alívio, sensação agradável experimentando aquilo e elas continuam. Mas agora elas não conseguem mais parar facilmente, porque o corpo delas agora depende daquelas substâncias para elas se sentirem bem. Então esse é o problema do vício. Tudo isso que eu estou citando aqui são coisas que dão prazer, não precisa experimentar. Isso que eu quero que você entenda. Você não precisa experimentar para saber que isso aí vai te dar prazer, vai dar. E se você experimentar, você vai gostar. E sempre que o mal-estar vier, você vai querer buscar isso para satisfazer esse seu mal-estar, para satisfazer essa sua necessidade de se sentir bem, tá? Coisas também. Internet vicia. Gente, e o mais interessante, presta atenção, é que a criança e o adolescente estão mais propensas aos vícios. A criança e o adolescente estão com um cérebro em formação. E por ter esse cérebro em formação, o que as crianças e adolescentes experimentam, por esse cérebro estar em formação, ele vicia com mais facilidade. E o que é a adolescência, né? Eu dei uma aula de adolescência aqui com vocês. A adolescência, essa fase de novo renascimento depois da infância, vai aproximadamente depois dos 10 anos de idade até uns 24 anos de idade. Hoje a Sociedade Brasileira e Internacional de Pediatria já diz que o nosso cérebro está em intenso desenvolvimento até aproximadamente 24 anos de idade. Então, se uma pessoa experimentar coisas viciantes até os 24 anos de idade, vai ter grandiosíssima chance dessa pessoa se tornar uma viciada, porque esse cérebro em formação, ele tem muito mais facilidade de se tornar viciado. Se uma pessoa, vamos supor, com 30 anos de idade, experimentar uma coisa viciante, ela tem muito menor chance de se tornar viciada do que quem tem 20, quem tem 17, quem tem 15. Porque o cérebro de 30 anos, ele não está mais em desenvolvimento, ele não está mais plástico como era, ele não está sendo construído, tá? Então, para crianças e adolescentes, e olha que ironia do destino, né? As crianças e os adolescentes são as fases que a gente mais quer experimentar coisas. E essa experimentação que faz com que a gente seja aí minis cientistas, né? A criança é um mini cientista, o adolescente é um mini cientista. Eles querem experimentar tudo, eles querem vivenciar tudo, eles querem prazer, eles precisam de mais dopamina para se sentirem vivos. E aí nós temos esse cérebro que está em construção, que se ele se deparar com uma substância viciante, ele vai ficar viciado. Então, o que os adultos precisam fazer? Proteger as crianças e os adolescentes dos vícios. Proteger como? Orientando, esclarecendo, às vezes combinando horários para se utilizar tudo isso que pode ser viciante, principalmente a internet, né? E é isso. É isso. Vou falar mais já já. A comida também pode se tornar viciante quando a gente tiver aquele programa lá, Quilos Mortais. Pessoas assim, obesas mórbidas, né? Viciadas em comidas junk food, comida lixo, comida cheia de sódio, de açúcar, de gordura, muitas calorias. Vício total, né?
elas ingerem em torno de 8.000 quilocalorias por dia. Vício, né? Então, a comida, que é algo que nós precisamos, também pode se tornar um vício se a gente não tomar cuidado, principalmente comendo fora de casa, comendo alimentos industrializados, alimentos produzidos pelas lanchonetes, né? A comida feita em casa por nós, ela é sempre mais nutritiva e mais saudável que a comida fora, tá? Podemos também ficar viciados em videogames. Os jogos em geral, pessoal, tanto jogos de azar, jogos de tabuleiro, jogos de videogame, jogos eletrônicos, os jogos, eles são fascinantes, né? Porque a gente vai mudando de etapas, a gente vai se sentindo bem, a nossa autoestima fica elevada, a gente, ao perceber ali que a gente ganha, que a gente supera etapas, então são muito prazerosos e por isso são viciantes. É a cafeína. Esses são os principais vícios e compulsões que as pessoas podem ter. Então aí, né, o cigarro, as pessoas inicialmente sentem uma relação aí de prazer mesmo com o cigarro, uma sensação relaxante, de alívio, mas depois fica viciada. Bebidas alcoólicas, temos os jogos eletrônicos, como eu disse, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, são altamente viciantes e precisamos de adultos responsáveis, empáticos, que proponham outras coisas que deem prazer também, que não sejam tão viciantes quanto os jogos. Não adianta proibir o jogo. O ideal é que os adultos que cuidam desses adolescentes e crianças, que eles proponham coisas legais e divertidas, prazerosas, e não que proíbam, mas que proponham outras coisas para essa criança e o adolescente fazer. A proibição é pior, né? O melhor é propor outras coisas, trazer coisas diferentes para a criança e para o adolescente. O celular hoje, né, nós temos o desafio aí de lidar, né, com tantas tecnologias, estamos em ensino remoto, eu mesma aumentei muito as minhas horas de utilização de celular, porque hoje eu utilizo muito o Instagram, né, faço post, coloco nos stories. Eu utilizo mesmo muito hoje as tecnologias pela situação de pandemia que nós nos encontramos, mas eu percebo, acho interessante que eu não estou viciada. Principalmente no final de semana, que eu não me sinto naquela obrigação de postar muito, de fazer muito. Aí eu sinto assim que eu consigo ficar bem em casa sem os eletrônicos. Então eu fico feliz de perceber que eu não estou viciada, porque quando a gente está viciado, a gente sente falta daquilo, a gente sente mal-estar, a gente fica ali incomodado quando a gente não está próximo, né, do nosso vício, e aí eu sinto isso, que eu não estou. E fico feliz por não estar, porque acho que todos os vícios, eles podem nos dominar, né? Existem os jogos de azar, e isso daí, gente, me lembra. Tem aí relógio, né? Tem a chave de um carro, tem dólares. Eu me lembro de que eu tive uma amiga, tem muitos anos que a gente não se vê. O pai dela era muito viciado em jogos de azar. Esses jogos mesmo, que são proibidos no Brasil, sei lá como é. E ele jogava e eles perderam a casa deles. Ele foi ganhando, 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 ganhando e se sentindo muito motivados, apostaram lá em imóveis. E eles perderam a casa que eles moravam. O casamento acabou, a família foi destruída por causa disso. Mas é isso, a pessoa fica tão desesperada, né, para jogar. Ela acredita tanto que ela vai ganhar que ela faz isso. A cafeína, né? A cafeína, tanto na Coca-Cola, Pepsi, quanto no próprio café, viciam. Aqui a cocaína, altamente viciante. E é viciante porque é prazerosa, gente. Acredite, as pessoas só utilizam o que utilizam porque sentem prazer.
mesmo destruindo a vida, o prazer que ela sente, a sensação que ela sente ao utilizar isso, são sensações assim que muitas vezes eles têm dificuldades de nos contar, de descrever, porque dizem que é algo muito prazeroso. Todas as drogas, tudo aquilo que eu mostrei, né? Compras, né? Existe aquele programa dos compulsivos lá, acumuladores compulsivos, né? Pessoas que vão comprando, vão ficando endividadas em cartão de crédito, compram muitas vezes sem ter dinheiro e acumula coisas, muitas vezes sem nem abrir, né, os produtos que chegam. Então, e aí finalmente eu trouxe aí a imagem de um dos personagens aí do programa Quilos Mortais. Esse programa é um programa que, se você nunca assistiu, eu aconselho que você assista uma vez só. Ele tem a duração de 1 hora e ele conta durante essa 1 hora a vida dessa pessoa, desde o seu nascimento até ela chegar aí. É um programa em que tem o Dr. Nausaradan, que auxilia de forma muito firme e às vezes brava, auxilia essas pessoas para fazerem assim uma reeducação alimentar, para fazer a cirurgia bariátrica. E é um programa bem legal e mostra como é que essas pessoas ficaram viciadas então em comida. Então, o viciado, ele pode ser um viciado comportamental ou um viciado dependente de substâncias. O vício satisfeito tende a dar uma fase temporária, viu? Temporária de motivação, ânimo, euforia, calma ou satisfação à mente. O vício começa, depois desse início bem agradável, ele passa a afetar a saúde física, mental, emocional, social, espiritual e financeira do viciado. Os vícios são nada mais, nada menos do que uma forma de aliviar algum sofrimento. Então, deu ali um mal-estar, se experimenta aquilo que dá prazer. Sempre que o mal-estar vem, busca-se aquilo que dá prazer e aí o organismo vai ficando dependente daquilo. No Brasil, a população brasileira viciada em crack, gente, já é maior que a população mundial viciada em crack. Nós temos no Brasil cerca de 1.200.000 pessoas viciadas em crack. Em Goiânia eu conheço vários pontos aí de pessoas que são viciadas em crack, onde elas ficam. Em São Paulo tem um monte, né? Então o Brasil tem esses números alarmantes aí de viciados em crack. O número de viciados em maconha também é bastante alto, passando de 1 milhão de usuários de maconha no Brasil. Pessoal, sobre a maconha, eu não vou fazer, né, especificamente da maconha, não vou fazer essa aula, não vai dar tempo, mas eu quero que vocês saibam que a planta Cannabis sativa, que é a planta, o nome científico da planta maconha, ela é uma planta que tem diversas substâncias que já estão sendo usadas de forma muito benéfica, de forma muito responsável por pessoas que têm problemas psiquiátricos, pessoas que têm problemas, problemas neurológicos, mas a maconha medicinal, que são essas substâncias que eles retiram da maconha para ajudar pessoas que têm problemas sérios neurológicos, não tem nada a ver com fumar maconha, tá? Defender o uso medicinal da maconha não tem nada a ver com defender o uso recreativo da maconha. Nada a ver. Existem aí debates, discussões sobre principalmente o uso medicinal da maconha. E esse uso medicinal ele é defendido mesmo por muitos médicos, por muitas famílias que veem os seus entes queridos sofrendo, né,
com diversas doenças, e defender o uso medicinal da maconha não tem nada a ver, como eu disse, com defender o fumar recreativo da maconha. Sobre fumar recreativamente em relação à maconha, é assim, já sabemos que a maconha ela é viciante, que ela traz efeitos colaterais, principalmente na criança e no adolescente. Se uma pessoa com 30 anos, cérebro formado, construído, se ela desejar começar a fumar maconha, dificilmente ela vai ficar viciada e dificilmente ela vai ter grandes prejuízos. Mas se uma pessoa de 17 anos começar a fumar maconha, com o cérebro em construção, facilmente ela vai ficar viciada, facilmente ela vai ter prejuízos cerebrais, neurais, comportamentais, educacionais, né? E vai ter grande chance, então, de ter muitos problemas. Então, o uso da maconha no adulto é totalmente diferente do uso da maconha de forma recreativa na criança e no adolescente. E eu quero que vocês se lembrem que para a pediatria, nós somos adolescentes até os 24 anos de idade. O nosso cérebro está em construção. Então, tudo que você fizer que for viciante no seu cérebro até os seus 24 anos, a chance de se ter prejuízos em diversas áreas da vida, inclusive neurais e comportamentais e risco de vício é muito maior, tá? Então, os adultos precisam proteger crianças e adolescentes da maconha e de outras substâncias viciantes. Eu quero que vocês entendam isso. Eu sei que tem um monte de artistas, né, que falam bem da maconha, que se defende a maconha recreativa, tudo bem. Se quer usar maconha, que se use depois dos 25 anos de idade, tá? Que não se use antes dessa idade, porque o cérebro em construção, em formação, esse cérebro precisa receber o melhor que a gente tem desse mundo. E não maconha ou outras coisas parecidas. Fora que a maconha, ela é uma porta de entrada para outras substâncias, para se ter contato com pessoas viciadas em outras coisas, para se ter contato com outras coisas viciantes. Então, a maconha medicinal, ela deve ser defendida, ela precisa ser legalizada, sabe, assim, mas a maconha recreativa para crianças e adolescentes de jeito nenhum. O colega está perguntando se droga lista também entra nessa lista. Sim, eu não vou falar o nome, às vezes a pessoa quer falar reservadamente. Então, tudo que quando a gente chama de droga lista, quer dizer que são drogas que estão aí liberadas no Brasil. Por exemplo, cigarro e bebida alcoólica é tido como droga lista. Pode-se beber e fumar no Brasil, desde que não seja lugares fechados, né? No caso do cigarro. Menores de 18 anos não pode. Menores de 18 anos não podem de jeito nenhum ter contato com drogas listas nem ilícitas. Mas aí, eu pensando assim, do lado da biologia, tendo o discurso da Associação Brasileira de Pediatria, 18 ainda é pouco. É porque, lembra que eu dei aquela aula sobre idades? A Organização Mundial de Saúde tem uma idade, a legislação brasileira tem outra, a ECA tem outra. Por exemplo, a partir dos 18 anos pode-se dirigir, pode-se beber bebida alcoólica, pode-se votar. É que não se tem uma idade certa por causa das ajudas sociais, sabe? Mas pensando em cérebro, pensando em construção neural,
até os 24 anos de idade, nós somos considerados adolescentes. E se nós, até os 24 anos de idade... Ah, tá. Certo. O colega está falando aí sobre refrigerante, bebida alcoólica. Sabe, gente, experimentar não quer dizer que a gente vai ficar viciado. Muitas vezes podemos ficar. Principalmente se a gente sentir o prazer naquilo. Quando uma criança bebe, às vezes, uma cerveja sem querer, se ela achar o gosto amargo, é maravilhoso. Mas se ela achar o sabor gostoso, aí a chance dela viciar é maior. Então tem também a ver com o paladar. Se a pessoa experimenta e não gosta, eu mesmo sou uma pessoa que detesto bebidas com gás. Toda bebida com gás eu não gosto. Queima minha língua, minha boca, minha garganta, detesto bebidas com gás. Qualquer bebida com gás não gosto. Eu sou uma pessoa que... Pra quê que eu vou, né? Eu não sou feliz bebendo bebidas com gás. Agora tem gente que ama bebida com gás, que sente prazer, que se sente bem. O que acontece é assim, se você tá lá triste, péssimo, sai com os amigos, todo mundo bebe bebida alcoólica. Você não bebe, eles te oferecem, você experimenta. Você acha legal? Você acha que você ficou relaxado? Se sentiu bem? Os amigos te aceitaram melhor? Isso é uma porta aberta para se tornar um viciado na bebida alcoólica, tá? Então, assim, depende do momento que você experimenta, depende de como você é aceito, depende da consciência que você tem em relação àquilo que é o vício. Então, às vezes no carnaval, nas festas, a pessoa, uma oferece para a outra, experimenta essa balinha aqui, experimenta esse negocinho aqui. Às vezes a pessoa experimenta e sente uma sensação deliciosa. Nossa, feliz, ela se sente maravilhosa. É um êxtase, por exemplo. Se diverte, se sente assim, nossa, fantástica. No próximo encontro, na festinha, alguém oferece de novo. A pessoa se sente bem de novo. Não, quero comprar mais disso. Eu adorei. E aí, gente, é aí que vem o vício. É verdade que existem drogas que a pessoa, numa única vez que ela experimentar, ela já vai ficar viciada. É possível, tá? Eu não sei se é o LSD, que ele já vicia na primeira experimentação, mas tem droga que na primeira vez a coisa é tão maravilhosa que a pessoa já fica viciada de primeira, tá? Então, é isso que eu tinha que falar de maconha. Cerca de 40% dos jovens viciados em bebida alcoólica, eles tiveram primeiro contato com a bebida antes dos 11 anos de idade. Então você pensa, tá todo mundo lá feliz, na casa da avó, da tia, todo mundo bebendo, a criança experimentou, achou legal, a família tá ali unida, tá tudo bem. Aí se torna um adolescente no meio daquele todo mundo que bebe, vai ficando rapazinho, o pessoal fala, toma aí com o papai, toma aí com o tio, experimenta aí, e tem esse incentivo. A chance dessa pessoa se tornar viciada, gente, é altíssima. Porque se a família, né, faz o uso, a chance das crianças e adolescentes dessa família se viciarem é muito grande. Só que os efeitos no adulto é totalmente diferente do efeito na criança e no adolescente. Como eu disse, o cérebro do adulto, ele não está em construção mais. O da adolescente e da criança está. E esse cérebro em construção, recebendo uma substância assim tão danosa, ele vai ter mais prejuízos, tá? Então, se a gente puder segurar essas experiências nas crianças e nos adolescentes, até eles se tornarem adultos, até depois dos 20, até os 25 anos de idade, seria maravilhoso, porque iríamos reduzir bastante as pessoas viciadas. Então, os problemas com o alcoolismo
apesar das propagandas serem lindas, né? 50% das pessoas que são viciadas em álcool, elas desenvolvem depressão, 20% apresentam alguma fobia, 30% têm personalidade antissocial, 19% acabam se tornando viciados em outras drogas. Aí, principalmente o cigarro, né? Geralmente quem bebe fuma, quem fuma bebe. E aí fica um vício associado ao outro. Peraí que eu vou voltar aqui. É isso. Com isso eu vou finalizar. A próxima aula, que é de endorfina, vai ficar para sexta-feira. Eu vou finalizar essa aula, vou fazer aquela gravação rapidinha. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Agora é a hora de perguntar, tá? Pode perguntar enquanto eu faço essa gravação. Pode abrir seu microfone. Gente, parece que eu tô sem internet. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, tá. Meu celular tá sem internet. Parece que tá igual ao do meu filho, sabe? Vamos ver se vai dar certo. Não. Ah, tá. Parece que vai. Peraí, vou tentar de novo. Gente, se alguém quiser comentar, contar alguma história, perguntar alguma coisa, dizer o que achou da aula, pode ficar à vontade, tá bom? Esse encontro ao vivo é para eu ouvir vocês, é pra gente conversar mesmo, tá bom? Deixa eu ver se ficou boa a gravação. E aí, querem dizer alguma coisa? Não? Deixa eu ver aqui no bate-papo se alguém falou mais. Ah, tá. Então tá, pessoal. Então é isso. Fiquem com Deus. Boas aulas para vocês. Até sexta-feira. Se quiserem trazer coisas pra gente conversar na sexta, vai ser ótimo, tá bom? Grande beijo. Obrigada. Foi ótimo ter vocês aqui. Próxima aula eu quero que vocês comentem, tá? Alguma coisa, se quiserem. Tchau, tchau. Tchau, professora, com Deus. Tchau, Obrigada. amém. Obrigada. Próxima aula eu quero que vocês falem comigo de vício, tá? Alguém contar aí se é viciado, um cafezinho, um jogo. Tem problema, a gente conversa, tá? Beijo, tchau.